Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson e hoje nós vamos conversar sobre algarismos romanos. Vocês lembram dos algarismos romanos? Eles já estão ultrapassados, mas ainda são muito utilizados em relógios, são utilizados para marcar os séculos, os papas, os reis e mais algumas coisinhas. Agora a gente vai conversar sobre esses números que são na verdade letras. Vamos lá? Vamos lá, gente, vamos conversar sobre os algarismos romanos. Os números surgiram da necessidade dos homens de quantificar as coisas, especialmente os animais, que antigamente eles eram soltos, eram muitos. Então como é que um pastor ia saber quantos animais ele tinha que ele soltava e quantos voltavam? Ele pegava um saco, por exemplo, cheio de pedrinhas. Aí de manhã cedo ele ia soltando as ovelhas. Era uma pedrinha para cada ovelha, uma pedrinha para cada ovelha. Só que isso não era prático, porque imagine se ele tivesse muitas ovelhas, quantas pedras ele tinha que ter? Utilizavam também nós em cordas. Eles pegavam as cordinhas e iam dando nó, ia dando nó, ia dando nó, ia dando nó. Mas imagine o tamanho da corda que ele tinha que ter. Outros povos pegavam ossos grandes e iam fazendo risquinho, 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 risquinho. Agora imagine a confusão, porque cada região um usava uma coisa, outro usava outra. Aí quando eles iam negociar, por exemplo, eu tenho aqui, quantas ovelhas você tem? O João perguntava. O João trazia um monte de risquinho no osso. Mas o Pedro tinha um saco cheio de pedra. O Pedro eu já entendia, não, eu tenho muito mais. Tem um saco cheio de pedra, você tem um osso, então dava muita confusão. Os egípcios foram um dos primeiros povos a começar a organizar isso. Eles começaram com risquinhos, com símbolos, desenhos que representavam cada número. Um risquinho era 1, uma ferradura era o 10 e assim por diante. Só que isso também não era muito prático, porque envolvia muitos símbolos diferentes. E já pensou como é que era a negociação? O cara ia lá, bom, quanto que vai custar essa pirâmide? O pedreiro olhava, vai custar 3 faraó, 2 sapo e 4 ferraduras. Então também não era muito legal. Então veio os romanos. A civilização romana chegou a ser mais desenvolvida da sua época. Desenvolveu uma numeração que utilizava letras, 7 letras latinas, que apesar de ainda não possuir o zero, eram bem mais simples e práticas. O zero quem trouxe foi os árabes, mas isso é conversa para outro dia. E quais eram as letras? As letras eram a letra I, a letra V, a letra I que simbolizava o 1, a letra V, o 5, o X, o 10, o L, o 50, o C, o 100, o D, o 500 e o M e o 1000. E depois eles só iam fazendo um traço em cima, mas isso é para frente que a gente vai aprender. Hoje a gente vai conversar só sobre isso. Então era muito simples, 1, 2, 3 risquinhos. Depois o 5, então coloca um risquinho à esquerda, dava o 4. E assim ficou bem mais fácil de eles organizar. Mas aí você pensa assim, mas como é que eu vou guardar essas letras? Simples. Sempre quando a gente for guardar e memorizar alguma coisa, a gente vai inventar uma historinha. Não é decorar, porque decorar não é legal. A gente vai inventar uma história. E aqui vai uma dica. Olha só. Igor vai xixi. Lucas cocô, Diego mimir. Vamos lembrar dos 3 amigos. O que os 3 amigos iam fazer? Essa é a história. Essa é a minha historinha que eu inventei agora. E já existe uma outra. Igor vai xixi, logo cocô, depois. Muito obrigado. É uma coisa assim que eles fazem. É a que a gente aprendia na escola. Você pode inventar uma historinha com cada letra, mas tem que sempre ser só com as letras. Então, quais são os três irmãos? O que eles vão fazer? Igor vai xixi, Lucas cocô, Diego mimir. Então pronto, já conseguimos memorizar as letras. Igor vai xixi, IVX, Lucas cocô, LC, Diego mimir, DM. Os algarismos são divididos em 2 tipos, os principais e os secundários. Os números, vamos falar dos números, são os principais e os secundários. Os principais são o 1, o 10, o 100 e o 1000, o I, o X, o C e o M. Os números principais, os algarismos principais, são os únicos que podem repetir, eles sempre vão repetir. Já os algarismos secundários, o 5, o 50 e o 500 não repetem. Então é só lembrar assim, tudo que for de 1 na cabeça, de 1, 10, 100, 1000, tem 1 na frente. Esses vão repetir 3 vezes. Agora, o V, o 5, o 50 e o 500, esses não repetem. São os algarismos secundários, os que não repetem, eles não podem se repetir. E como é que a gente vai memorizar isso? Com outra historinha. Vamos pensar assim, vamos bolar uma historinha.
Após a aula de matemática, a professora Rosângela passou um exercício para as crianças. Igor, Xuxa, Carlos e Maria precisaram repetir o exercício 3 vezes para memorizar. Vanessa, Lucas e Diego não repetem nenhuma vez. Então, Igor, Xuxa, Carlos e Maria precisam repetir o exercício 3 vezes, sempre 3 vezes. Vanessa, Lucas e Diego não repetem. Beleza? Ficou fácil agora, né? E uma outra dica muito importante. Tem que lembrar assim, ó, nós escrevemos da direita para a esquerda. Sempre da esquerda para a direita, perdão. A gente escreve da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Se colocarmos um número à esquerda, se colocarmos à esquerda antes do número maior, o número menor, ele deve ser subtraído. Por exemplo, o I e o V. O V é 5 menos 1, porque o I simboliza 1. Então ele é 5 menos 1, que é igual a 4. O outro exemplo, por exemplo, o I antes do X. É x menos i, que é 10 menos 1, e assim sempre. E se colocarmos um número menor ou igual à direita, ou seja, depois do maior, nós somamos. Por exemplo, x vai ser 20, porque é 2 igual, então somamos. VI, 5 e 1, a gente soma, porque é 6. DCC, que seja 500 e 100, 100. É 500 mais 100, que é igual a 700. Então, como é que fica? Se o número menor tiver antes na escrita, antes, a gente diminui. E se ele tiver depois, a gente soma. E se for igual, a gente soma. E é isso aí. Agora que vocês aprenderam, é rapidinho, foi só uma dica. A gente diz, olha o que diz na placa. A placa diz: uma batalha foram feitos MCDV prisioneiros. Quantos prisioneiros foram? Eu quero agora que vocês respondam nos comentários. Muito obrigado, gostaram? Não entenderam? Crítica, sugestão? Comenta, faz os comentários abaixo que a gente vai estar lá. Aqui são os sites que eu procurei. E é isso aí. Um abração e até logo.